Essa é a mudança que ninguém te contou ainda, mas que a IA está proporcionando no nosso mundo. Até 2035 ainda não foram inventadas, ou ainda que existem IAs que são capazes de identificar doenças cardíacas apenas pela voz das pessoas que estão perto e com 90% de precisão. Seja muito bem-vindo ao verdadeiro impacto que a IA está causando no nosso mundo. Hoje eu vou te revelar 5 impactos grandes que as IAs estão causando, mas que ninguém te conta. E o mais importante de tudo isso é como se posicionar nesse mundo em transição e se beneficiar se preparando para o que está por vir. E não, esse não é um vídeo sobre ChatGPT, é sobre entender realmente o que está em jogo. Para quem não me conhece, eu sou Mike Vieira e esse aqui é o Visionário. Sou especialista em tecnologia e transformação digital e eu trabalho diariamente para desvendar, descobrir qual é o verdadeiro jogo por trás das IAs no nosso mundo e trazer tudo aqui para você. E a maioria das pessoas ainda não entendeu o seguinte: primeiro, o potencial real das IAs e como de fato isso influencia na sua vida. E não é pelos LLMs como todo mundo imagina, ChatGPT, DeepSeek e outros. E a outra coisa que as pessoas ainda não entenderam é, se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações, você fica por dentro e sai à frente no mundo das IAs, sem complicação, de forma rápida e prática. Então já clica aí no botão. Como eu disse, a maioria das pessoas ainda não entenderam todo o potencial e os verdadeiros riscos e benefícios que toda essa transformação digital está trazendo para nós. Antes da gente mergulhar nesse assunto, e se você se preocupa com o seu futuro profissional, já deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Qual a sua maior dúvida com relação à IA e às aplicações no dia a dia? Aplicações práticas, eu não estou falando de criar modelos e nem de coisas clichês, gerar uma imagem, organizar um documento. Eu estou falando de coisa prática, real, que dá para você aplicar aí agora na sua vida. Então vamos lá, eu não estou aqui para criar alarme na sua cabeça. Eu estou te falando do que eu experimento e do que eu vivo. E tudo isso é testado na prática. Eu realmente vi, li e fiz o que eu estou falando com você. Então vamos lá, vamos aos fatos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 85 milhões de empregos serão deslocados até o final de 2025. Mas 97 milhões de novas posições serão criadas. A grande questão é quais e como. Segundo o MIT, 60% desses novos postos de trabalho vão exigir competências híbridas entre conhecimento técnico e habilidades humanas avançadas. E de acordo com Stanford, o custo para treinar modelos de IA caiu cerca de 70% nos últimos 2 anos, enquanto a capacidade computacional praticamente dobrou. O que pouca gente percebe é que isso não é puramente uma revolução digital, é também uma revolução cognitiva. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente não está delegando apenas trabalhos físicos, a gente está delegando trabalhos intelectuais. E tudo isso para máquinas que conseguem fazer tão bem ou melhor do que um ser humano, em um tempo absurdamente menor. Eu sei, tudo isso causa muito fascínio, medo, insegurança. Aí você está se perguntando, mas e a minha profissão, ela vai desaparecer? Como eu vou fazer para continuar competitivo no mercado de trabalho? E na vida também. Ou talvez você não está preocupado com nada disso, mas está aí tentando usar o ChatGPT porque alguém te falou que essa é a onda do momento e é o futuro. E aí você se sente frustrado porque você não consegue usar o ChatGPT, não sabe usar uma LLM e não vê valor no que você está fazendo. E você sente que talvez daqui meses ou anos uma máquina vai te substituir. Na verdade, o que a gente está experimentando é a ansiedade da obsolescência, o medo da gente ficar para trás nesse mundo tão tecnológico que está avançando tão rápido como nunca foi visto antes. E o problema é que hoje a maioria das discussões sobre IA são muito superficiais ou, do outro lado, extremamente técnicas, ou seja, de um lado você não aprende nada, porque é muito raso, clichê, e você vai achar isso em qualquer lugar, literalmente aos montes, e do outro é tanto aspecto técnico que você se perde. Até profissionais da área se perdem nesse monte de coisa técnica em manuais, em modelos gigantescos, análises. E no meio de tudo isso tem muita gente que inclusive está gastando tempo e energia em coisas que daqui a meses, talvez, vão se tornar totalmente inúteis. E o que falta é uma conversa honesta para guiar as pessoas por esse universo de conhecimento que está surgindo. E o que eu vou compartilhar com você não é simplesmente teoria ou especulação. São insights baseados em pesquisas recentes e práticas sobre implementação de IA em diversos setores da sociedade e na vida cotidiana das pessoas. E acredite, se você aprender a surfar com maestria
em todo esse conhecimento, você não precisa ser cientista de dados ou ser um super programador para se beneficiar da IA e aplicar ela em literalmente qualquer aspecto da sua vida, qualquer um que seja. A primeira transformação, o que pouca gente está percebendo, é que a partir de agora está se eliminando a escassez informacional e criando uma nova escassez, a escassez atencional. O que isso significa? Que com ferramentas como o GPT-4, o Gemini ou Claude, por exemplo, o acesso à informação qualificada já não é um problema. Porém, fazer as perguntas certas para acessar essa informação qualificada do jeito certo e na hora certa, esse sim é o problema. Recentemente, um estudo de Harvard mostrou que profissionais criativos que usaram IA tiveram um aumento de 37% no seu rendimento, mas isso apenas quando eles possuíam a habilidade de prompt engineering, engenharia de prompt, vamos falar português. Ou seja, dominavam a arte de dar instruções precisas para as IAs. E o que isso significa na prática? Que o futuro não pertence a quem dá as melhores respostas, pertence sim a quem faz as melhores perguntas. E uma sacada que não é óbvia, a melhor maneira de se preparar para esse mundo não é retendo conhecimento, é devolvendo, mas desenvolvendo a metacognição, que é justamente perceber lacunas nas suas linhas de raciocínios e pensamentos e saber como preenchê-las utilizando as IAs. O segundo ponto de mudança é a revolução dos pequenos modelos. Se você acha que o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, esses estão mudando o mundo, você está errado. E quem te falou isso talvez não queira que você saiba, mas a verdadeira mudança vem de modelos pequenos, que são os SLMs, Small Language Models. Esses modelos menores trabalham com funções muito específicas, como por exemplo o MedPalm da Google, que é especializado em medicina e já supera vários médicos em diagnósticos de algumas especialidades. Enquanto isso, modelos específicos para finança estão fazendo predições em frações de segundo, coisas que equipes inteiras levariam dias para fazer. E um dado interessante sobre isso é que até 2030, mais de 70% das decisões rotineiras em empresas vão ser assistidas por algum tipo de IA, desde a seleção de candidatos até a aprovação de empréstimos, por exemplo, e linhas de crédito. Então, o futuro ele não será ditado por grandes modelos, mas sim por um ecossistema de modelos pequenos. E isso leva ao nosso terceiro ponto, que é uma nova ordem social está nascendo. E ela é dos que criam e dominam os algoritmos e daqueles que são dominados pelos algoritmos. E essa talvez seja a transformação mais profunda e preocupante e que ninguém te disse até agora. E sabe onde é que você vai encontrar isso? Em profissionais que entregam comida, por exemplo. Uber, iFood, Rappi. Eles são guiados pelos algoritmos. As rotas são criadas pelos algoritmos. Os pedidos são conectados a eles pelos algoritmos. E mesmo em profissões consideradas seguras, como por exemplo jornalismo, a gente já tem IAs cuidando de redações inteiras. Ou mesmo num hospital já existem médicos que seguem prontuários criados basicamente por IA. E um dado alarmante, o MIT diz que atualmente 40% dos profissionais admitem que nas suas rotinas eles têm alguma tarefa aliviada ou automatizada por uma IA. Então, olha que maluco. Futuramente, a grande guerra social não vai ser entre ricos e pobres, mas sim entre quem tem agency, que é justamente a autonomia decisória, quem pode tomar as decisões por si e quem não pode, que será guiado pelos algoritmos. E agora o quarto ponto, o valor crescente da corporeidade, que é justamente um caminho antagônico ao das IAs. Que enquanto as IAs crescem em número, inteligência, capacidade computacional, cada vez mais o trabalho físico, em loco, próximo, humano, vem sendo mais valorizado. Mas não se engane, como eu disse no início desse vídeo, as pessoas que dominam engenharia de prompt e entendem de fato como se beneficiar nesse universo são as que serão requisitadas. Aqueles que não sabem fazer perguntas simplesmente serão descartados ou serão realocados dentro do mercado e subvalorizados no final das contas. E uma tendência pouco observada dentro desse cenário antagônico é que profissões que demandam de presença humana, como por exemplo um terapeuta, um artesão, um preparador físico, elas estão sendo cada vez mais valorizadas, mesmo com a eminência de uma IA tomando parte do trabalho. O toque humano, o calor humano, a sensibilidade, ela ainda, e eu disse, ainda não pode ser substituída por uma IA. Então, uma sacada não óbvia para isso tudo é, quanto mais você conseguir investir em desenvolvimento de habilidades
corpóreas, ou presença, ou relações interpessoais, por exemplo, você conseguirá se valorizar muito mais do que uma IA. E o último ponto, e muito contraditório com tudo que a gente tem hoje, é o ressurgimento do local em detrimento do global. Que a IA já está causando aí revoluções geopolíticas, a gente já sabe. Mas as pequenas revoluções que favorecem o local também não é uma sacada muito óbvia para a galera que está aí dizendo que está no mundo da IA. Por exemplo, um exemplo muito prático para você entender. Tradução simultânea. Com a tradução simultânea, pequenos mercados locais que podem atender globalmente a partir de agora, a IA dá esse poder para qualquer pessoa, mesmo assim ainda buscam autenticidade dentro da sua geografia, dentro daqueles locais onde eles sempre estiveram. O que não faz muito sentido de um ponto de vista muito amplo. Porém, localmente, produtos com identidade cultural forte e local tendem a ser muito valorizados. Tem a ver com o quarto ponto que a gente acabou de falar. Segundo um dado da Accenture, 67% dos consumidores globais preferem produtos que se adaptem culturalmente do que produtos globalizados. Isso é um aumento de 29% desde 2019. Então, fica uma coisa muito interessante, porque, diferente do que muitos dizem, a IA não está tornando o mundo homogêneo. Pelo contrário, ela está permitindo que identidades locais pelo globo inteiro floresçam e atendam particularidades das populações locais. E isso permite um globalismo localizado, onde você consegue ser profundamente local e, ao mesmo tempo, atender demandas globais. A conclusão disso tudo é: essas 5 transformações que a IA está trazendo para o nosso mundo são muito mais interessantes e têm nuances muito mais profundas do que o que a gente escuta falar por aí normalmente. A gente não está caminhando para uma utopia onde as máquinas vão fazer todo o trabalho pesado, as doenças vão acabar e afins, e a gente vai colonizar Marte. E muito menos para uma distopia onde as máquinas vão tomar o controle e vão escravizar a humanidade e a gente vai acabar. O que a gente está vendo agora é o ser humano entrando numa era onde ele precisa refletir novamente. Já passamos por isso antes várias e várias vezes. E eu não preciso dizer aqui que o surgimento do computador na década de 40 teve talvez o mesmo impacto. Os pessimistas e os otimistas sempre estiveram por aí e sempre vão estar. E as habilidades que nós devemos ter, elas incluem fazer perguntas perspicazes, fazer perguntas melhores ao invés de memorizar as respostas, orquestrar várias ferramentas de IA ao invés de competir para ver quem é melhor em qual modelo, desenvolver inteligência corporal e presença autêntica. Cultivar a sua identidade cultural ao mesmo tempo que você se mantém atualizado e conectado globalmente. E por fim, e acima de tudo, ter a capacidade de discernir as informações e os seus significados nesse universo infinito de possibilidades. Se esse conteúdo foi valioso para você, deixa o seu like. Eu quero muito ver aqui nos comentários qual desses insights mais te surpreendeu. Até a próxima!